Tome cuidado com o que anda ao seu redor, principalmente no chão em meio à grama, pois dizem que às vezes uma criatura curiosa e misteriosa por ali habita. Seu nome é Myrmecoleão. Essas criaturas são extremamente antigas, sendo conhecidas desde a antiguidade e registradas em muitos bestiários escritos na Idade Média. Se diz que são filhotes do cruzamento entre um leão e uma formiga, e apresentam características de ambos os animais. Existem duas versões principais dessas criaturas. Em uma delas, ela tem o corpo e o tamanho de um leão normal, mas com a cabeça de uma formiga. Já em outras, ela possui o corpo e o tamanho de uma formiga, mas com a cabeça de um leão. Não é necessário dizer que a versão com tamanho de leão é muito mais difícil de ser encontrada, e mesmo de existir. Afinal de contas, leões são animais muito grandes e algo assim chamaria nossa atenção. Mas a versão do tamanho de uma formiga, quantas vezes ao dia olhamos para a grama em nossos quintais ou parques, prestando atenção nas pequenas formigas que cruzam por ali? Provavelmente nenhuma. Por isso é exatamente nesse local que se diz que elas habitam. Se diz que independente de qual das versões, essas criaturas sempre conseguem se comunicar com ambos leões e formigas. Conseguem subir paredes e outras superfícies impossíveis para um leão comum, mas uma tarefa fácil para uma formiga, até mesmo superfícies verticais. As histórias dizem que essas entidades podem secretar veneno por seus ferrões como qualquer formiga, mas muito mais forte do que qualquer outra. Por isso, a dor causada por um Myrmecoleão é normalmente 1000 vezes maior, como se fossem 1000 formigas mordendo ao mesmo tempo. Se diz também que algumas vezes essas criaturas possuem força semelhante a leões, e outras equivalente a formigas. Lembrando que se sabe que uma formiga geralmente pode levantar algo em torno de 150 vezes o próprio peso. Então esse animal teria uma força tamanha que poderia levantar qualquer coisa extremamente pesada. Algumas outras características desses animais também são misturas entre traços dos dois, leões e formigas, mas é um traço em especial que se mostra fatal, e é provavelmente um dos motivos pelo qual dificilmente pode-se encontrar um Myrmecoleão. Dizem que a parte leão dessa criatura só se alimenta de carne, e a parte formiga só come o que uma formiga come, ou seja, é herbívora. Sendo assim, sempre acaba morrendo de fome. Uma consequência infeliz para essa mistura entre dois animais tão diferentes. Então tome cuidado com o Myrmecoleão. Essas entidades são muito misteriosas. Fique atento ao que vive ao seu redor. Por menor que seja, afinal de contas, o descaso com esses pode acabar custando caro. Ainda mais porque dizem que a versão do tamanho de uma formiga pode atacar invasores com muita violência e fúria, e isso pode acabar se mostrando fatal para um ser humano, já que ela não possui medo de qualquer oponente, por maior que seja.